Pessoal, vamos aqui responder essa questão aqui de história. É de história e filosofia, tá bom? Do Enem 2009 é uma questão número 14 de uma lista do professor Rafinha, da Vila Mariana, de História Geral. É uma lista de antiguidade ocidental, beleza? Vamos ler o texto com vocês e resolver a questão, tá? Olha, ó, segundo Aristóteles, abre aspas, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Então, só vejam assim como ele está falando, o Aristóteles, que a cidadania é uma coisa reservada a pessoas que têm qualidades morais, né? Pessoas assim, justas e que têm lazer, tem tempo, né? O que a gente chama de ócio. Tem ócio, tem tempo para ficar fazendo política, beleza? Essa é a concepção clássica da cidadania para os antigos atenienses, né? O Aristóteles ele era também um grande defensor dessa visão de que a cidadania tinha que ser reservada a alguns poucos seres humanos, homens superiores, né? De Atenas, né? Eram cidadãos, né? Hoje a cidadania ela é reservada a todas as pessoas, nas democracias contemporâneas. Na democracia original, na ateniense, não era. Isso é sempre questão de vestibular para a gente também, ficar ligado, tudo bem? Enunciado. O trecho retirado da obra Política de Aristóteles permite compreender que a cidadania. Vamos lá. Então, a partir do texto, cidadania é o quê? Então, como é que é a cidadania? Vamos lá. Alternativa A. Possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos têm de trabalhar. Não, né? Ele não está criticando que os cidadãos atenienses são ociosos. Ele está falando o contrário, está falando que eles precisam do ócio para serem políticos. Isso, inclusive, é o que define, em grande medida, um cidadão. B. A cidadania era entendida como a dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. É a B, eu digo, eu ia falar que é provavelmente a B, mas não, é a B, com certeza, porque, enfim, é essa leitura do texto, né? Vocês têm que lembrar sempre que o Enem, ele, no enunciado, claramente ou obscuramente, né, vamos dizer assim, a resposta que vocês têm que dar tem que ser conforme o texto, tá bom? Então, às vezes, o texto ele tem um sentido muito específico, que não é o que a gente tem em sala, ou, enfim, mas por isso que, felizmente ou infelizmente, o Enem, para a história, ele é muito interpretação de texto, né? Então, é o que está falando, né? A vida de uma pessoa de negócios, uma vida de uma pessoa agricultora, é incompatível com as qualidades morais que um cidadão teria intrinsecamente, né? Então, é uma dignidade própria de grupos sociais superiores, né? Que você está falando, tudo bem? Para tirar, né, a dúvida mesmo, vamos ver as outras alternativas aqui, a gente já prova se é B ou não é, tá bom? C. A cidadania estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática, que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica. Então, tá errado, né? Porque, como eu falei para vocês, a democracia não é estendida a todas as pessoas, né? Todos os habitantes da polis. Então, é inclusive, um distrator muito clássico de questões sobre democracia, tá bom? E. A cidadania tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais.
Olha, não, os cidadãos eles não necessariamente tinham que trabalhar nos tribunais, tá bom? Que existiam em Atenas. Mas o cidadão podia ser filósofo, por exemplo. Ele tinha que ter tempo para filosofar, para ter as aulas com os seus tutores que eram filósofos também. Por exemplo, Aristóteles, que era tutor de muitas pessoas, ou Platão também, foi professor. Tudo bem? Então, não necessariamente as pessoas tinham que trabalhar nos tribunais, os cidadãos, tá bom? E a cidadania era vivida pelos atenienses, de fato, era restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Hum, não, não exatamente. Assim, à primeira vista parece muito que está muito certo, né? Mas vocês têm que se lembrar que, se lembrar não, vamos ler detidamente o texto de novo, né? Para vocês verem como que é a interpretação de texto mesmo. A cidadania era restrita àqueles que se dedicavam à política e a que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Tudo bem, você está falando que a cidadania era restrita aos que se dedicavam à política. Não necessariamente, né, gente? Porque o cidadão não é só o que tem tempo. Pode dizer que as pessoas que são ricas, por exemplo, que teriam tempo, têm empregados, eles deveriam ser cidadãos. Não, porque o cidadão, ele é além de ser uma pessoa que tem dinheiro, tem tempo, ela tem que nascer em Atenas, né? Ela tem que ser maior de 18 anos. Tem toda aquela listinha clássica de obrigações, né, de nascimento que a pessoa tem que fazer o checklist lá para poder ser cidadão, né? Então essa alternativa ela parece que está definindo o que é cidadania, a quem ela é reservada, mas ela está só descrevendo algumas coisas que um cidadão é, entendeu? Ele se dedica à política e tem tempo para resolver os problemas, mas não. Um cidadão ele é por nascimento um cidadão. Tudo bem? Tá certo? Então a gente fica com a alternativa B, então, gente.